vou falar um pouquinho da história da subseção do Moarama, a primeira vara. Moarama é uma cidade pequena, relativamente pequena. Atualmente ela já ultrapassou 100 mil habitantes. Acredito que já está com 103, 104, 105 mil habitantes. Mas o Moarama nasceu assim, bem interiorana mesmo. Não tinha aquela propensão de grande desenvolvimento, pelo menos no início, Então, o que se tinha aqui era a justiça estadual. As pessoas conheciam, de modo geral, era a justiça estadual. Tudo era justiça estadual. Foi já um avanço por volta do ano de 1987, 88, a vinda da Justiça do Trabalho. As causas foram julgadas bem rápido, né? A Justiça do Trabalho, célere, se comparada com a Justiça, o Judiciário Estadual. Não se falava em Justiça Federal, não se falava. Eu me recordo que praticamente no ano de 91, 92, os meus colegas comentaram que viria para o Moarama a Justiça Federal. Eu não sabia exatamente o que significava, o que representava, mas eu estava advogando naquela época, eu fazia direito de família e um pouco de trabalhista. Então, mas eu queria ter uma segurança, digamos assim, né, trabalhar mensalmente, não ficar na advocacia. Eu sentia que eu não me dava muito bem na advocacia. Então, eu comecei a me interessar e eu quis fazer o concurso. Eu estudei para o concurso que viria a Justiça Federal para o Moarama e eu fui aprovada. E eu me lembro que no ano de 1993, que era o ano da inauguração, que de fato viria, mais ou menos no mês de julho de 93, um pessoal representando o tribunal veio para o Moarama, veio na prefeitura, no município, porque era preciso solicitar auxílio, recursos materiais para que pudesse instalar a subseção de Moarama. A primeira vara, não se falava em subseção ainda, quer dizer, era a primeira vara, né, que se dizia. Então veio e nós éramos recém-aprovados, éramos uma turminha aqui que se conhecia, a gente formou um grupinho e nós fomos até a prefeitura encontrar com representantes do tribunal, da seção judiciária do Paraná, para a gente, né, saber informações se realmente ia ter a Justiça Federal, se iriam nos chamar, coisas assim, sabe, de recém-aprovado. E nós fomos, então eu conheci o Dr. Tadak, ele estava lá, isso foi no mês de junho, julho, e ele veio solicitar esse auxílio do município para que viabilizasse condições de ser instalada, porque no início não viria com materiais suficientes para inaugurar. Claro, a prefeitura, o município se prontificou em atender no que fosse possível. E eu me lembro que praticamente não fizeram nada. Eu lembro que o doutor, nessa ocasião, nessa reunião que ele teve com a gente, ele comentou assim, olha, é provincial, porque pelo menos o local de instalação da primeira vara, né, da vara de Umuarama, vai ser em cima da Casa das Bombas. Ele falou assim, o nome já diz tudo, né, que é processo, é conflito, então vamos estar em cima da Casa das Bombas. Então chamou a atenção dele.
Mas chegou no mês de setembro, na data da inauguração, na verdade não tinha nada. Eu lembro que nós fomos no dia 21 de setembro, nós passamos rapidinho lá, entramos, todos nós, já vimos a diretora, a Josiane, o juiz também já estava lá, o doutor Canali, Luiz Carlos Canali, e estava assim aquela mão de obra, tinha umas 10, 11 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, então era parede, divisórias sendo instaladas, armários, balcões, tudo sendo instalado assim. Alguma coisa, alguma modificação que foi pedido para fazer, então, sabe assim, e a inauguração prevista para o dia 23 de setembro. No dia 22, nós tomamos posse do Dr. Tadaki, que nos deu a posse. Ele veio para o Moarama. Então, estávamos com o Dr. Luiz Carlos Canali, que é o juiz daqui de Moarama, um anjo de pessoa, a Josiane Elias, outro anjo de pessoa, e os nossos colegas, os recém-aprovados e empossados já. E foi uma inauguração num dia de semana, mas assim, movimentou a cidade. Movimentou porque pelo menos a imprensa dialogou, digamos assim, né? Fez reportagens, tirou fotos, essas coisas. E eu me lembro que, porque até então era só justiça estadual. Eu me lembro que teve um promotor de justiça que, costumeiramente, ele fazia um artigo sobre temas do cotidiano. E ele fez um artigo escrevendo sobre que a justiça é uma só, que não tinha divisão, né? A justiça é una. Aí até houve quem comentasse que por trás desse artigo estaria uma ponta de ciúmes, digamos assim, porque o auge era a justiça do Estado e não a justiça federal. Mas eu não tinha experiência cartorária, não tinha, e foi novo, assim, sabe? Eu me lembro que na inauguração, no dia depois, é porque na inauguração não necessariamente, sim, já teve expediente na inauguração. Eu acredito que sim, se não me engano. No dia seguinte, já começamos a trabalhar. Mas não tinha processo. Vieram processos já sentenciados, julgados, pelo menos sentenciados, da Justiça de Foz do Iguaçu, que era onde tinha. Também veio uma parte de Londrina, que era onde, antes da interiorização, era onde tinha Justiça Federal. E vieram processos para Umuarama. Eu me lembro que a primeira ação civil protocolada em Umuarama foi a da Padeco. Era uma ação coletiva. E era sobre aqueles rendimentos da poupança. E a gente havia, nas terças e quintas, expedientes internos na parte da manhã. Não sei se os colegas se recordam disso, mas havia, no começo havia expediente interno. A Josiane, a nossa diretora, tinha nos explicado a respeito do recolhimento de custas. Então, a primeira ação protocolada aqui em Umuarama foi a da Badeco, e eu lembro, o advogado chegou no balcão e a equipe veio junto, né? Que ainda não tinha muito processo, a gente fazia tudo meio coletivo. Chegamos para recepcionar e eu já pronta para receber custas, recolher custas. Aí o advogado falou, não tem custas, a Padeco é uma associação sem fins lucrativos, não recolhe custas, algo assim, ele quis justificar.
E na minha cabeça, né, eu não tinha muita noção de direito público, eu falei, eu pensei comigo mesmo, né, não, mas não pode ser, vamos procurar aqui, ver na lei, porque tem que recolher esse... E, mas eu conto isso só para mostrar para vocês, pelo menos a minha inexperiência, né. E eu me recordo também do primeiro ofício do setor criminal feito aqui em Moarama. A primeira tentativa de fazer um ofício, era um ofício simples, solicitando antecedentes criminais para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. E a gente não tinha assim muito material em termos de modelo. Então, começamos a rascunhar, assim, digamos assim, né? E eu confesso que eu não estava exatamente no momento em que começou a rascunhar. Eu só sei que eu me lembro que o ofício foi levado para o juiz, para o doutor Canali, doutor Luiz Canali. E ele apareceu, ele voltou, né, aonde a gente estava, na secretaria, rindo e falou assim, olha, isso aqui está mais para uma oração, uma súplica, do que exatamente para um ofício. Ele dizia Senhor, né, o vocativo Senhor, e ele falava, nós precisamos do ofício, dos antecedentes criminais da pessoa tal, respeitosamente agradecemos, coisas assim. Então, isso me chama atenção porque a gente aprendia em família, éramos uma família, a gente se dava muito bem, a gente, mesmo com os erros, com as falhas, né, o aprendizado, tudo era em família, era aquela coisa assim, carinhosa, né, eu percebo. Excelentes pessoas, os meus colegas e a sorte que nós tivemos com a nossa diretora e o nosso querido juiz, o primeiro juiz daqui de Moarama, que ficou bastante tempo, que é digamos, um ícone de Moarama, que atualmente ele está no tribunal, doutor Canali, desembargador Canali. Então, foi muito bom a Justiça Federal para o Moarama. As pessoas, no início, não tinham noção do que é uma Justiça Federal, para que serve a Justiça Federal. Até a gente mesmo, os servidores, aos poucos, nós fomos sentindo realmente a finalidade, o objetivo, né? Que antes a gente, assim, no início, a gente não visualizava. Houve, no início, quem pensasse que a Justiça Federal seria uma espécie de correção, de superioridade em relação à Justiça do Estado. Mas isso, com o tempo, foi se acertando, né? Quando foi bom a interiorização, na minha opinião, porque tinha muitas causas que não chegavam, né? Não chegavam. Os advogados aqui não iam sair de Moarama, naquela época não era um processo eletrônico, não levava para onde tinha sede de Justiça Federal. Então, por exemplo, o aposentado ou quem queria se aposentar ia se conformando com o que se tinha. Então, pelo menos, eu acho assim que foi bom, sabe? Muito bom mesmo. Hoje nós estamos com 3 varas aqui em Moarama, né? A subseção aqui de Moarama está bem servida, na minha opinião. E as pessoas, elas já não se... E está com razão, né? Elas vão atrás do direito, né? Pelo menos aquilo que, na ótica delas, elas consideram que tem direito e vão atrás. Isso é muito bom. O que eu me lembro é isso, nós começamos
do nada, não tinha, na época, no início, não tinha muito processo, não tinha recursos materiais também, porque o município, eu acredito que demorou para chegar, por exemplo, máquina de escrever, né? E o tribunal ele começou a mandar computador, mas no início era máquina de escrever, e a gente escrevia os despachos, as decisões e, e tudo mais. O resto foi tramitando, né? Então, para quem não conhece, a cidade de Umuarama é uma cidade muito gostosa de se viver, muito gostosa mesmo. Ela é um pouco quente, um pouco muito quente, pelo fato de ela fica a menos de 150 quilômetros do Rio Paraná. Então, dizem que em função disso, a nossa temperatura é um pouco prejudicada. E esse é o ano, por exemplo, 2021 e 2022, fez muito calor. E aqui em Moarama, então, ar-condicionado aqui agora é necessário. Bom, são essas as palavras que eu queria dizer e eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ter sido lembrada. Gosto muito da Justiça Federal, não me arrependo, sabe? Eu acho assim que eu me realizei aqui na Justiça Federal e eu imagino que todos vocês que nesse momento estão assistindo o vídeo também gostam, de alguma forma gostam e contemplam a Justiça Federal. Tudo de bom para vocês, tudo de bom. Tchau.